escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Oi pessoal, que alegria estar aqui com vocês hoje, especialmente porque nós estamos num domingo especial, num domingo diferente, que é o domingo de Páscoa. E é uma alegria poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, numa data tão especial. Eu queria começar esse nosso encontro de hoje com uma oração. Vamos lá? Feche seus olhos e vamos conversar um pouco com Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque, apesar de todas as restrições, porque apesar da gente não poder estar fisicamente na igreja, nós temos, Pai, a possibilidade de continuarmos aprendendo da Tua Palavra, continuarmos com os nossos estudos da escola dominical, mesmo nas nossas casas, Pai. Te agradecemos pela tecnologia, pela bênção de podermos utilizá-la para a gente poder falar mais de Ti. Esteja com cada família representada nesse momento, com cada família que esteja assistindo esse vídeo, Pai, que todos possam estar recebendo porção do Teu amor, da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia. Que o Senhor esteja com cada família aqui nesse dia. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Então, eu sei que a maioria de vocês vai falar assim, ai, mas eu já sei tudo sobre a Páscoa, eu já sei desde que eu sou pequenininho, que eu já escuto isso. E, na verdade, a gente sabe mesmo muita coisa sobre a Páscoa. Mas o que eu queria propor para vocês hoje é que a gente entendesse o significado da palavra Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Então, eu sei que todo mundo vai falar assim, eu sei que a Páscoa, ela é o período, o tempo em que a gente lembra a morte e a ressurreição de Cristo. E está correto, realmente é isso que a gente lembra, é isso que a gente comemora na nossa Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo, né? O dia em que Cristo venceu a morte e com isso nos livrou dos pecados. É esse o significado para a gente da Páscoa cristã. Mas você sabia que a Páscoa ela já era comemorada no Antigo Testamento? E aí eu fico aqui pensando, mas no Antigo Testamento a gente ainda não tinha Jesus. Ele ainda não tinha vindo à Terra. Não tinha morrido pelos nossos pecados, não tinha ressuscitado. Não deve ser a mesma Páscoa que eles estão falando, não é mesmo? A Bíblia fala de uma outra Páscoa. Ela fala de uma Páscoa que era comemorada e ainda é até hoje pelo povo hebreu, pelos judeus. É uma festa judaica. Ela relembra a saída do povo que estava preso como escravo lá no Egito. Lembra a saída do cativeiro no Egito. Vocês lembram que o povo hebreu ficou preso no Egito por muitos anos. Eles eram escravos do faraó e assim ficaram por 430 anos. Pensem bem, 430 anos foram gerações e gerações. Tantas pessoas que nasceram e morreram como escravos do faraó. E não devia ser nada fácil ser escravo do faraó. Pensa bem, eles tinham que trabalhar muito, muitas vezes até apanhavam e não tinham direito para nada. Viviam numa terra estranha, numa terra em que eles adoravam muitos deuses que não eram o Deus verdadeiro, né? O Deus de Abraão que eles acreditavam e que eles adoravam. Então, eles tinham uma série de problemas em estar ali como prisioneiros, né? E Deus levantou Moisés entre os hebreus, e aí a gente tem uma história linda, é o mesmo Moisés, aquele do cestinho, né? E que foi para as águas e que foi criado pela filha de Faraó. Qualquer dia a gente volta a conversar mais sobre isso, para aqueles que não lembrarem da história toda de Moisés. Mas esse Moisés, ele já tinha aí por volta de uns 80 anos mais ou menos, quando Deus chegou para ele e falou assim, você vai lá conversar com o faraó. Foi ele e o seu irmão Arão. Eles foram conversar com o faraó e falaram assim para o faraó, deixa o meu povo ir para o deserto para adorar o nosso Deus. Deus está mandando você deixar o povo sair para adorá-lo.
lá no deserto. E o faraó não deixou o povo sair. Falou: o quê? Vocês são meus escravos, o seu Deus não manda nada em mim. Imagino que ele tenha sido muito, assim, petulante, muito reizão, né? Muito faraó. Ah, que de jeito nenhum, vocês são meus escravos e vão continuar sendo. Não vão sair. E vocês sabem o que aconteceu quando o faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo sair, não é mesmo? Deus enviou pragas, mostrando todo o seu poder ao faraó. E o faraó, mesmo depois de tantas pragas, Deus já tinha enviado 9 pragas, e o faraó continuava dizendo não, não vou deixar o povo sair. Ele continuava firme, brigando com Deus mesmo. Então, Deus falou com Moisés e com Arão. Ele falou assim: eu vou tirar vocês aí do Egito, sim. Façam exatamente como eu mandar. Nessa noite, vocês vão fazer um jantar especial. Vocês façam exatamente da forma como eu estou mandando vocês fazerem esse jantar. Então, Arão e Moisés foram ao povo e deram todas as orientações que eles tinham recebido de Deus para aquela noite. Ele falou assim: vocês vão preparar um jantar especial e as comidas que vocês vão comer, elas têm que ser exatamente feitas da forma e com os elementos que eu estiver mandando vocês fazerem. Peguem ervas amargas para preparar a comida de vocês. Essas ervas, não sei o que tinha lá no Egito naquela época, mas eu penso que devia ser algo como agrião, rúcula, coisas que deixam aquele saborzinho amargo na boca da gente, né? Essas ervas eram para lembrar de todo o sofrimento, de toda a amargura, de toda a dor que eles viveram como escravos durante aqueles 430 anos. Além das ervas amargas, Deus mandou também que eles preparassem pães, pães que a gente chama de pães asmos, pães sem fermento, né? São aqueles pães baixinhos, que eles não crescem, eles não têm nenhum tipo de fermento. Por que isso? Porque Deus havia de tirar o seu povo ali com pressa, com rapidez. Então essa comida tinha que ser feita rapidamente, não dava tempo de esperar o fermento agir, o fermento crescer, aquele pão era para ele ser feito rapidamente. Né? Aquela refeição ia ser preparada muito rapidamente. Deus ainda mandou que eles assassem um cordeiro. O cordeiro assado, o cordeiro era uma carne que se comia naturalmente, mas ele tinha todo um significado espiritual também. Né? O cordeiro era o sacrifício que os judeus levavam anualmente ao templo para livrá-los dos pecados. E aquele cordeiro, Deus deu orientações exatas sobre como ele deveria ser. Ele fala que, lá na Bíblia está dizendo que ele orientou da seguinte forma o povo hebreu: esse cordeiro tem que ser um cordeiro macho, um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula, né? A Bíblia usa essa terminologia, sem mácula, então sem nenhum defeito. Esses ossos não poderiam ser quebrados, o cordeiro teria que ser assado por inteiro. Então Deus ainda orientou: um animal por família, nas famílias que forem menores, nas famílias em que essa carne for sobrar, juntem 2 ou 3 famílias em número suficiente para que todos se alimentem bem desse cordeiro, mas que não sobre nada. E se porventura tiver sobrado algum tipo de alimento, tudo isso deveria ser queimado antes do amanhecer. Então Deus deu ordens extremas, assim, específicas com relação a esse jantar que ele tinha preparado, que ele tinha orientado o povo a preparar naquela noite. E também o sangue do cordeiro, daquele cordeiro que eles foram assar, esse sangue ele deveria ser passado nos umbrais das portas. Os umbrais são os batentes, né? Sabe o batente da porta, aquela parte que forma, né, a parte que sustenta a porta? Tudo aquilo deveria ser passado na casa de cada hebreu, na casa de cada família judaica, deveria ser passado em todo o contorno dessa porta. E naquela noite, o anjo do Senhor passou sobre todas as casas do Egito. Ele passou em cada casa que havia no Egito. E nas casas dos egípcios, todos os primogênitos, os primeiros filhos, os filhos mais velhos de cada família, todos eles morreram. Todos eles foram levados. O anjo do Senhor entrou nessas casas e levou a vida de cada filho mais velho da família dos egípcios.
mas o anjo passou sobre a casa dos hebreus. Ele não entrou na casa dos hebreus. Ele via o sangue do cordeiro que estava naqueles umbrais das portas que os hebreus haviam passado, e ele não entrou por ordem de Deus. Mas em todas as casas egípcias, nem o filho do faraó escapou. Ele também foi morto pelo anjo do Senhor. Então, finalmente, o faraó entendeu o grande poder de Deus, né, e deixou o povo sair. E o povo saiu rapidamente, foi embora rapidamente em direção a Canaã, como Deus havia ordenado. A Páscoa do povo hebreu, então, ela lembra essa saída do cativeiro. Ela lembra essa maneira fantástica com que Deus resgatou o seu povo depois desses 430 anos de escravidão no Egito. Lá no Êxodo 12, lá em Êxodo capítulo 12, a Páscoa judaica ela é relatada. Né? No hebraico a gente fala Pesach. Pesach é a passagem, né? E esse é o significado da Páscoa judaica. A passagem do anjo sobre as casas dos hebreus, a proteção de Deus na vida desses primogênitos que foram poupados pelo anjo do Senhor. Essa passagem também simboliza essa passagem do povo pelo Mar Vermelho, a passagem do Egito para Canaã. Então, um novo momento na vida do povo hebreu. Então, a Pesach, a Páscoa judaica, ela tem esse significado. Mas você deve estar aí se perguntando, e o que isso tem a ver com a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, a gente não lembra que é lá no Novo Testamento que fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo? Pega aí a sua Bíblia, se você está sem a Bíblia, aproveita para dar uma pausa aí e procura lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pode pausar que eu espero. Lá em 1 Coríntios 5, 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, para que a gente seja uma massa nova, para que a gente seja uma criatura nova, como de fato sois sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui ele faz referência àquele cordeiro que foi morto naquele primeiro jantar de Páscoa dos hebreus. Aquele cordeiro teve o seu sangue retirado e passado nos umbrais das portas para livrar da morte os filhos dos hebreus. E assim como Cristo foi morto na cruz e o seu sangue lavou os nossos pecados, foi ele que nos deu o acesso, né, a condição à vida eterna. Essa é a nossa Páscoa, né? Não só a morte, mas a gente sabe que ele morreu, mas que depois de 3 dias ele ressuscitou, né? Então, em 1 Coríntios, lá 15, né, capítulo 15, versículos 3 e 4, tá facinho, é só ir para frente um pouquinho aí na Bíblia, você já vai achar rapidinho, né? Fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Acompanha comigo o que esses versículos dizem. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, fala assim, ó: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o que estava na Bíblia já, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, cumprindo tudo aquilo que havia sido dito já no Antigo Testamento, tudo que os profetas já haviam falado. Então, esse sangue do Cordeiro do Antigo Testamento fez com que o anjo passasse e não entrasse nas casas dos judeus. O sangue do Cordeiro, agora no Novo Testamento, é o sangue de Cristo, lá na cruz, que levou os nossos pecados. Então, essa é a relação que a gente tem entre a Páscoa judaica e a nossa Páscoa cristã de hoje. Cristo é a nossa Páscoa. É Ele que nos garante a passagem para a vida eterna, né? Cristo faz a gente passar da nossa condição de pecadores, né, de escravos do pecado, para uma condição de liberdade, para uma condição de liberdade espiritual. E é a morte de Cristo na cruz que nos garante essa passagem. Cristo, então, é a nossa Páscoa. A gente deixa de lado as leis, né, o rigor das leis, e passa a ter Cristo como nosso Salvador pessoal. Né? Cristo passa a ser, então,
o nosso cordeiro. Eu não preciso mais matar cordeiro, pôr o sangue dele em lugar nenhum, porque Cristo já fez isso por nós, está pago uma única vez e para sempre. Né? A gente tem essa garantia na Bíblia. Cristo morreu por nós, mas ele não ficou morto. Ele está vivo com o Pai e ele prometeu que ele virá nos buscar. Lá em 1 João 1,12 fala assim que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, como é que eu posso ser filho de Deus? Como é que eu posso ser salvo dos meus pecados? Como é que eu posso usufruir dessa passagem que Cristo está me dando? Basta a gente reconhecer que a gente é pecador, né? Aceitar que Cristo morreu por nós, aceitar o sacrifício dele na cruz, né? E isso é o suficiente, é pela graça, é gratuito. A gente não pode fazer nada do que a gente faça como pecador é suficiente para a gente garantir a nossa vida eterna. Isso é dom gratuito de Deus, né? A gente precisa apenas reconhecer os nossos pecados e reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. E aí eu pergunto para você, o que você ganhou nessa Páscoa? O que é o mais importante que a gente pode ganhar na Páscoa? A vida eterna que só Cristo pode dar para a gente. Esse é o verdadeiro sentido e o verdadeiro motivo da gente estar tão contente, da gente comemorar a nossa Páscoa. Né? Essa é a promessa que ele nos fez. Lá em 1 João 2,25 fala assim, esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna é o melhor presente que qualquer um de nós poderia ganhar num dia como esse. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês que chegaram até aqui nesse momento. E quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Vocês me aguardem porque eu vou abraçar muito cada um quando a gente se reencontrar. Um beijo, fiquem com Deus e um bom domingo. Boa Páscoa para todos vocês.